Seja bem-vindo ao quarto episódio do Insetcast, hoje com um tema muito bacana que eu gosto bastante de falar, e as pessoas que estão aqui são feras nisso, né? A pessoa, né? Porque eu me incluo também, também, né? Mas a gente ela também, é fantástica, podemos né? falar. Bom, e o tema hoje é a experiência e a jornada do cliente, do paciente, dentro da sua clínica, do seu hospital, na área de saúde como um todo. Queria deixar a Hannah apresentar a nossa convidada de hoje. Eu sou a Hannah. Se você não assistiu ao último episódio, volta lá, assiste. Foi com a doutora Rita Trindade, foi excelente, falando sobre um spa médico odontológico também. Mas hoje nós estamos com uma especialista na experiência e jornada do paciente, que é a doutora Wélida Policarpo. Eu vou passar a palavra para ela se apresentar aqui um pouquinho. Olá, pessoal. Obrigada, pelo convite, primeiramente. E sim, uma apaixonada, eu posso dizer, pela jornada ali do paciente e do atendimento ali como um todo, Ainda mais na área da saúde, a gente sabe o quão delicado é esse assunto aí de tornar o atendimento uma experiência, e uma experiência positiva. Doutora, e assim, vamos lá começar com algumas perguntas capciosas. De vez em quando eu venho com umas perguntas assim, hein? Vamos. Hoje, o que você vê no mercado, os seus concorrentes, não precisa citar nomes, mas o que você vê que é o simples, eles estão errando no simples. Eu sinto muito que a gente erra muitas vezes no simples. E o que é o simples para você nessa questão da experiência? O que é o básico dentro da experiência do cliente e da jornada? Quando se fala em atendimento, eu acho que o sinônimo de atendimento é empatia. Empatia. Então, eu acho que essa palavra define bem ali o atendimento, especialmente na área da saúde, porque estamos lidando ali não somente com um produto, mas a prestação de um serviço e um serviço a alguém, que muitas vezes não está buscando ali apenas um desejo e uma experiência positiva. Às vezes está com dor, às vezes está passando por um processo de infecção, um processo delicado ali na sua saúde bucal, ou na sua saúde como um todo, se tratando ali da área da saúde. E eu acho que precisamos, nesse momento, termos ali a genuidade, de tratar o outro com empatia, nos colocando ali no lugar de um ser humano que está ali em busca do nosso atendimento, assistir esse paciente como um ser humano de fato. É possível você adquirir empatia, produzir isso dentro de um atendente, criar isso dentro dele, ou isso tem que ser nato? Não, eu acho que a genuidade é nata, mas a empatia eu acho que sim, pode ser desenvolvida, até porque quando se trata de um ser humano, essa pessoa, esse atendente, esse prestador de serviço, uma hora vai se ver, como paciente ou alguém ali da sua família vai buscar um serviço, seja ele médico ou odontológico, e ali ele vai estar na situação de um paciente. Então, eu acho que sim, é muito fácil da pessoa ali que estar atendente, ver o outro ali com empatia. Tem uma questão que, desde que a gente foi categorizar os nossos clientes, e por isso que a gente trouxe a InsetMed, a gente percebeu que na nossa carteira de cliente, eu acho que 70% é da área da saúde. E desde que a gente estudou isso, eu criei até um jargão, Não existe paciente. Não sei por que as pessoas usam o nome paciente na área da saúde, porque eu acredito que ele seja um impaciente. Ele não está ali porque ele quer. Na área da odontologia, está vindo muito a questão estética também. Mas ainda assim é uma dor, Então a pessoa fala assim, o paciente, ele não é paciente. Está cheio de problema, está com dor, está sem tempo. E aí a gente precisa respeitar isso, E que o paciente está sem tempo e ele está sem paciência muitas vezes, Sim. Como que vocês enxergam isso quando ele chega lá nervoso, com dor, com raiva, querendo matar atendente? Conta um caso aí, não precisa falar. Conta um caso aí de alguma coisa que aconteceu inusitada na clínica. Então, eu acho que, assim, primeiramente a Hannah ali, a gente precisa ver o paciente ali que está chegando ali num momento de dor, de impaciência, Por exemplo, trazendo aqui para a odontologia, chega um paciente lá, às vezes inchado, com problema de infecção, não dormiu à noite. Então, imagina como que está o emocional daquele paciente. E aí eu acho que a gente precisa ter ali a nossa paciência como o principal pilar ali naquele momento, porque a gente precisa receber aquele paciente.
Então, assim, como você falou, né, às vezes a odontologia ali envolve o desejo da estética, né, uma grande transformação ali, seja através do sorriso ou o viés ali da harmonização facial, né, que é uma transformação estética. Mas se tratando ali da dor, né, eu acho que nesse momento nós temos que ser pacientes com o nosso paciente, que naquele momento está impaciente. Eu queria falar para a senhora assim, comentar sobre a sua experiência profissional. A gente quer conhecer um pouco você também, eu já conheço Como né? chegou a esse Como ponto você chegou, qual a sua jornada dentro desse né, dessa profissionalismo na questão do atendimento, na excelência do atendimento, e o que você vivenciou de problemas, desafios nessa jornada? Bom, então, falando da minha jornada pessoal, né, Isso. como dentista, esse ano, né, dezembro de 2024, eu completo 20 anos de carreira. E foi realmente uma jornada, né? Eu falo que o pessoal fala sobre a jornada do herói, né? A jornada da heroína, né? Eu vejo a minha vida como essa jornada, né? Por isso que talvez tornamos a minha jornada como a jornada do paciente, e assim eu enxergo a minha experiência profissional no campo da odontologia. Mas, bom, foi difícil, né? O começo é difícil a todos. Eu cheguei em Brasília, ainda uma menina totalmente inexperiente. Eu vim de Minas e cheguei aqui sozinha, né? Eu não tinha família, eu não tinha muitos amigos, mas vinha em busca de um sonho. Então, arrumei o meu primeiro emprego. Mas já veio formada ou veio estudar odontologia? Vim formada, já tinha formado em odontologia, já havia trabalhado numa clínica e resolvi Brasília para fazer minha especialização, estudar, né, fazer uma pós-graduação. E Brasília era um grande centro, né, uma capital próxima à cidade que eu atuava. Então, falei, vou para Brasília, lá eu vou conseguir trabalhar, vou conseguir estudar. E assim eu vim. Peguei minha mochila, né, com toda a minha coragem, vesti minha armadura e vim em busca do novo, em busca dos meus sonhos. E mal sabia eu que essa experiência seria muito desafiadora. Os meus sonhos que eu tinha com a odontologia, de montar minha clínica, ficava cada vez mais distante. Mas você já pensava em empreender? Na verdade, não. O empreendedorismo, ele caiu no meu colo ali, na minha vida, como um grande desafio também, bem posterior a esse início. Nesse início, eu trabalhei em diversas clínicas populares. Eu falo que eu cheguei a Brasília, eu não tinha nem onde morar e fui morar num motel. Né? E aquele ali estava sendo o meu início. E daquele limão eu precisava fazer uma limonada. Então, foi o meu primeiro local, né, de moradia. Um motel ou hotel? Motel. Né? Era um hotel. Era o mais barato que tinha na época, aqueles né? hotéis. Era o que a gente podia pagar. Era aqueles hotéis duvidosos que depois das que 6... fazem sorrir cidade. de outra forma. Exatamente. E comecei a trabalhar numa clínica popular. Depois, em seguida, consegui alugar um Lá no apartamento. Gama mesmo, não? Em Planaltina. Planaltina. Só que essa clínica popular é o verdadeiro exemplo de tudo que eu não queria para a minha vida. Então, ali eu já comecei a aprender o que eu não queria para a minha profissão. E trabalhei por alguns meses, né? Aluguei um apartamento junto com uma colega de trabalho também. E logo em seguida eu falei, aqui eu não vou ficar. E já fui em busca de outros lugares para poder trabalhar. E chegou um momento da minha vida que eu trabalhava em 6 clínicas ao mesmo tempo. Nossa. Entre Brasília, Formosa, eu atuei em 6 clínicas ao mesmo tempo. E aí chegou a oportunidade de montar o meu local. Né? Ali eu reuni... Foi isso? Qual foi o ano disso? Foi 2005. Né? Ali eu reuni, né, todas as minhas bagagens, experiências positivas e nem tanto, né, para saber como eu queria o meu local de trabalho. E ali eu consegui montar... a se tornar heroína, ainda estava como Cinderela, Exatamente. né? Trabalhando Então, em assim, 6 locais, não tinha carro, então, assim, era mais uma vez, era uma jornada, né, que eu tinha que pegar 6 ônibus por dia, às vezes
Eu falo que, antigamente, quando eu iniciei na minha profissão, os profissionais da área da saúde usavam branco. E isso me fez odiar branco, porque eu chegava preta para poder trabalhar. E aí eu tinha que mostrar 3, 4 vezes mais que eu era melhor, né, no âmbito profissional, porque eu era julgada pelas minhas vestimentas, por andar de ônibus. Às vezes eu pegava paciente, pegava ônibus junto a um paciente, não que isso tivesse problema, mas eu era julgada até pelo meu próprio paciente. Porque é elitizada, assim, né? As pessoas, às vezes, quando pensam na área da saúde em geral, eles imaginam que é uma pessoa rica, de família, gente que ganha tem muita grana. As meninas, minhas filhas, elas têm uma brincadeira, que é o tal do loirodonto, que tem um HB20. Quisera eu ter um HB20 ali naquela época, né? Mas eu andava com uma mochila de alpinista nas costas. Uma vez a minha mãe pegou essa mochila e pesou, eram 26 quilos, mais uma máquina de solda que o ortodontista usa. Os ortodontistas aí vão saber do que eu estou falando. Você estava andando com uma máquina de solda numa bolsa? Não, na mão. Na porque mão? Não cabia na mochila. Meu a Deus mochila do céu. já tinha 26 quilos e mais a bolsa ali com meus artigos pessoais. E assim eu ia para as clínicas. Hoje em dia, né, a gente vê alguns ortodontistas chegando na clínica com uma mala ali de rodinha. Mas era a mochila que eu tinha, eu precisava trabalhar e eu precisava pagar minhas contas. E por muitas vezes eu tive que me submeter. Nesse momento, eu sei que muitos profissionais dentistas aí vão se reconhecer, que às vezes a gente se sujeita a trabalhar em locais que, por mais que a gente não concorde ali com a conduta do dono da clínica, muitas vezes clínicas populares, a gente se sujeita pela nossa necessidade, tá? Mas aí vai uma dica, tá? Você consegue mudar a sua história, assim como eu, porque eu trabalhei em clínicas populares, mas eu consegui montar a minha clínica, o meu local, e ali reunir tudo que eu gostaria de uma odontologia de excelência, uma odontologia de qualidade, e consegui, né, trabalhar hoje com bons profissionais, com bons materiais, com tecnologia de ponta, e deu certo. Então, Você vale a pensou pena. em desistir em algum momento? Voltar para Minas e... Sim, no início eu pensei em desistir. Hoje essa palavra não existe no meu dicionário. Eu falo que desistir jamais. Mas nessa época, sim, talvez pela fragilidade ali de não ter minha família. Muito nova, né? Muito nova, um emocional ali que talvez não estivesse preparado, eu não tinha uma inteligência emocional para as cargas que viriam, né, no meu futuro. E assim eu falo que chegou momentos que eu falei, poxa, eu estudei tanto, eu me dediquei tanto na minha faculdade, eu fui uma das primeiras alunas da sala, porque eu realmente me dedicava. Meus pais não tinham recursos, né, e condições financeiras, e eu precisei fazer isso por mim, mas também por eles, né, porque eu sabia do tamanho do esforço deles ali para me manter ali estudando. Então, eu tinha que dar certo. Eu falo que não vai dar certo, vamos fazer dar certo. Porque eu fui à luta e eu fiz dar certo. Eu ia perguntar para ela por que odontogama, né? A gente sabe por que odontogama, né? Mas por que você decidiu gama? Foi a primeira? Já foi a odontogama? Não, então, eu falo que tudo na minha vida são extremos, né? Eu trabalhei primeiramente em Planaltina, quem é de Brasília sabe ali. Que é o extremo, não é? Que é o extremo do gama, que fica ali. Eu acho que deve dar uns 80 quilômetros daqui para lá, não dá, não? 60 quilômetros, Por talvez? aí, por aí. Eu sei que são extremos. Extremo norte, eu fui para o extremo sul. E nada me impediu, né? No casamento também. Eu morava no extremo sul e casei com um do extremo norte. Então ele morava no Gama. No Sobradinho. Em Sobradinho, lá do E outro eu lado. no Gama. Então, assim, foram extremos também, né? E aí, de Planaltina, eu tinha uma grande amiga Mas que... você tinha já uma clínica lá? Não. Em Planaltina? Não, ainda Montou só direto trabalhava, no né? Gama. Eu trabalhava numa clínica popular. Ainda tá. Lá em Planaltina. E trabalhando em Planaltina, eu trabalhava em Formosa e fazia especialização em ortodontia no Plano, né, que é o centro de Brasília. E depois, uma amiga morando no Gama, ela falou: Wélida, você não gostaria de trabalhar na clínica que eu trabalho? E essa clínica realmente era melhor do que as condições que eu estava vivendo nessa clínica popular. Eu falei:
vamos. Não tinha nada que me prendia, eu não tinha família, não tinha ninguém. Me mudei para o Gama, né, a 60 quilômetros de distância. E aí lá eu comecei a trabalhar também numa clínica popular, mas essa clínica era um pouco melhor, com melhores condições, digamos assim, de trabalho. Ganhava mais também? Financeiramente nem era tanta diferença, mas eu falo que em condições emocionais, condições de salubridade, né, para nós da área da saúde. E lá eu consegui alugar um apartamento nesse mesmo prédio que a minha amiga morava e comecei a trabalhar no Gama. No Gama, eu falei, é aqui que eu vou montar minha clínica. Eu gostei muito da cidade. A cidade, ela tem um viés ali que é bairrista, então... Parece uma cidadezinha de interior. De interior. E eu, vinda do interior, super me conectei ali, né, com os gamenses. Eu falo que eu sou gama de coração, né? Hoje não vou nem falar do meu time, que meu time não anda muito bem, mas eu falo que hoje eu sou gamense de coração. Lá no Gama eu me senti conectada com a região, porque eu também sou uma pessoa vinda ali, né, do interior. Então, eu me conectei com o Gama justamente por isso, por ser uma cidadezinha ali super aconchegante, bairrista, e as pessoas de lá são pessoas maravilhosas. E economicamente, você viu o que lá? Tem um poder aquisitivo bom? Porque eu sinto que tem muito funcionário público lá, pelo menos bombeiro, eu sei que tem muito lá. Mas, estrategicamente, você olhou isso ou na hora foi meio que o acaso? Na hora foi totalmente instintivo ali de somente ter aquela conexão com a cidade. Sim. Até porque, como a gente falou aqui, né, de empresária, empreendedorismo, à época, né, eu não tinha ninguém na minha família ali que tivesse algum contato com o empreendedorismo, então eu não sabia nem para que lado isso, que se montava uma empresa, para que lado que se fechava um caixa. Análise de mercado, que a gente fala hoje em dia com uma certa experiência, não existia à época. Então, assim, foi cara e a coragem. Aluguei o local da minha clínica ali por indicação. Fica onde mesmo? Só para o pessoal se sintonizar? Fica ali no setor sul do Gama, na quadra 3. E um rapaz, né, que morava no mesmo condomínio que eu, me informou sobre um local que tinha para alugar. Cheguei nesse local, o local não tinha nem energia. Eita. Era tudo na granitina e ali eu comecei, né? O pessoal fala muito em chão de fábrica. Ah, sou chão de fábrica. Eu falo que eu sou chão de clínica, porque eu comecei totalmente do zero, num local que não tinha energia, não tinha uma parede sequer. E aí eu fui montando ali o meu sonho, reunindo ali todas as minhas experiências, trabalhando em 6 clínicas, reunindo o financeiro ali de todo dia. E, às vezes, eu trabalhava o dia inteiro, chegava no final do dia, eu pagava ali o pedreiro com o dinheiro que eu tinha no dia e, às vezes, voltava para casa sem nem R$1. No apartamento que eu morei, a minha mãe chegou lá uma vez e falou assim, não, minha filha, você morar, você não tem nem fogão, nem geladeira. Minha mãe me deu fogão e geladeira, porque eu só tinha uma escrivaninha, a minha cama e uma televisão daquelas caixonas ali, né? Daquelas bem grandonas da época. E era isso que eu tinha. Passava o dia na rua, né? Passava o dia na rua. Em casa então, não era nem para descansar, era para desmaiar. Você começou a empreender, na verdade, arriscando sem nem estar tendo nada mesmo de remuneração do próprio negócio. Estava trabalhando em outras clínicas. Até porque eu não tinha nada a perder nesse momento. Nem parede tinha, né? Hoje, quantos metros quadrados tem o Adulto Gama? 300 metros quadrados. Quantas em cadeiras? Média. 6 cadeiras. 6 cadeiras. Aí, quantos profissionais você tem lá? Hoje são 11 profissionais, dentistas, mais 7 colaboradores diretos. E quais são os serviços como um todo que você presta lá? A clínica é multidisciplinar. A gente trabalha todas as áreas da odontologia. Temos tecnologia lá, como escaneamento, que se exige hoje em dia para uma odontologia de ponta. E a gente fala que é tudo num só lugar, né? Então, tudo all inclusive ali no... E para a experiência do cliente, esse all inclusive, o que realmente reflete? O que você vê que é a diferença para ele hoje? Eu acho que ele chega num lugar, ele passa por uma avaliação completa. Sim. E ali ele não precisa sair. Porque se ele precisa, né? Eu falo que... Raio-X, faz lá? Fazemos lá e a parte de escaneamento também. Então, poucas clínicas em Brasília têm o próprio... sistema radiológico. Hoje a gente ali, né? conta também, né, que a gente tem uma radiologia ao lado, né, que a gente pode contar também com esse parceiro indireto, né? Nós temos alguns parceiros indiretos mas hoje basicamente a odontologia é digital, né? Então
facilita muito a nossa vida aí. E eu acho que para a experiência do cliente como um todo, é ele não sair daquele local ali, né? Desde criança, envolve toda a família. A nossa clínica ficou muito conhecida por tratar a família, né, em si. Então, desde crianças até as pessoas mais idosas ali, né, o vovô, a vovó. Então, nós conseguimos ali atender toda a família e com todas as especialidades. Então, eu falo que desde a dor até o desejo ali, a gente consegue atender todas as especialidades hoje. Show. Mas voltando um pouquinho atrás, então não tinha nem parede, aí vem a questão do nome. Você já pensou no nome, já tinha o logo em mente? Porque aí começa a experiência do cliente, né? Porque o primeiro passo é a estrutura, o nome, o posicionamento. Por que mais uma Porque vez, o odontogama? mais uma vez, foi tudo intuitivo. E a época, né, a gente segue até os colegas, né? Porque cada um montava numa região e aí era odonto e o nome da cidade. Pronto. Né? E assim a gente se formou lá como Odontogama. A partir de um tempo esse nome se consolidou e aí não dava para poder mudar mais o nosso DNA. Já tive propostas de mudança de nome, mas eu acho que a gente precisa desse DNA para que nunca esqueçamos ali da onde nós começamos, de fato. Legal. E quando foi o momento que você resolveu mapear os processos para criar uma jornada do cliente? Quando que isso veio de forma clara? Foi né? um problema que aconteceu ou foi do nada, assim, também? Foram Intuitivo? diversos problemas que aconteceram, né? Porque eu falo que hoje um dos pilares para donos de clínica, tá? Planejamento estratégico, processos muito bem definidos, gestão de pessoas, né? Formação e treinamento de equipe, né? Ter vendedor e não só recepcionista. Exatamente. Então, assim, hoje a gente precisa pensar na clínica odontológica ou qualquer clínica da área da saúde como uma empresa. E os processos, eles vieram a partir do cair e levantar. Porque como eu atendia nesse momento, né, eu estava numa fase de carreira, quando montei a clínica, que eu precisava investir no meu conhecimento técnico. Porque jovem, né, eu já estava fazendo especialização, eu queria me especializar cada vez mais para me tornar a dentista que eu gostaria de ser, né, diferente de todos os locais ali que eu havia passado. Então, como eu estava muito no operacional, me dedicando muito à parte do conhecimento, eu não tinha gestão, eu não tinha marketing, eu não pensava muito em vendas. E nessa fase do início, foi muito pela questão de indicação, que hoje a gente sabe que é um dos potenciais, pilares aí de captação ativa, Do faturamento, do faturamento também. Então, a indicação, hoje em dia, por mais que a gente tenha tráfego pago, marketing, tudo, ainda é um dos pilares que deve ser trabalhado nos clientes ali, nos pacientes, para que se tenha um aumento de faturamento. Queria até dar um adendo sobre a indicação. Além da fidelização. Com fidelização, acho que mais importante ainda, mas a questão da indicação, ela tem que ser trabalhada, igual a doutora falou, ativamente. Intencionalmente. Intencionalmente. Né? A gente não pode esperar só o paciente lembrar da gente e indicar. A gente tem que boca a boca. pedir. Isso daí é o A gente boca tem que boca, lembrar ele. Estimular. Que ele pode ter benefícios, né? Que ele pode, de repente, olha, indica um cliente pra gente, que a gente consegue aqui você participar de um evento. Porque a gente tem a questão ética também, né? Tem a questão da própria CRO, né? Que proíbe muitas coisas, né? Mas a gente tem que ter esse jogo de cintura para fazer com que o cliente ativamente seja estimulado a trazer um novo cliente. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Só que poucas empresas fazem isso. Além do que, né, os pacientes indicadores, né, é o marketing mais barato que a gente tem. E o mais assertivo, né? Assertivo, porque foi alguém que foi ali à sua clínica, teve a prestação de serviço, gostou, porque eu falo que só indica quem gosta. Sim. Né? Indica quem se tornou ali um beneficiário da empresa, um fã. Né? Porque eu falo que hoje em dia a gente precisa constituir ali não pacientes satisfeitos, mas fãs da nossa marca, né? Do nosso DNA, do nosso atendimento. Então, por isso que eu sou tão apaixonada assim pela área do atendimento em si. Como você tinha falado a respeito dessa parte da captação, né, ativa ali dos pacientes e dos erros e acertos, né, sobre a clínica, eu comecei de um jeito com poucos consultórios, né? Hoje a minha clínica tem 6 consultórios, mas eu comecei com 2 consultórios.
E chegou um momento que esses 2 consultórios não estavam suportando. E aí, na necessidade, eu tive que montar mais Um ótimo problema. É um ótimo problema solucionar, mas, em contrapartida, também tiveram problemas ruins. Por exemplo, chegou um momento que a minha recepção estava tão cheia, mas tão cheia, que o pessoal estava descendo as escadas, aguardando 2 horas. Foi depois que contratou o Inset? E aí, Nesse momento, ainda nem existia tráfego pago. Ah, é? Né? Então, assim, era somente mesmo ali a parte da indicação, Sim. mas o pessoal aguardava ali, às vezes, 1, 2 horas, e, mais uma vez, o atendimento tinha que ser impecável, porque para as pessoas aguardarem 2 horas, porque realmente, assim, a gente tinha uma entrega legal que fazia com que a pessoa aguardasse essas 2 senão horas. ia embora e não Eu voltava. queria sugerir Exatamente. uma- Mas hoje, tudo mudou. Eu queria sugerir, tipo assim, uma timeline da informação para a gente chegar desde da hora de buscar o cliente, que pode ser pela indicação, pelo marketing, pelo seu Google Meu Negócio, até a hora do pós-venda, vamos dizer assim, que eu acho que é todo a jornada. Primeiro passo ali do cliente, né, do paciente. Porque a gente já falou da logo, do nome, do local. Agora vamos falar assim, hoje quais são as fontes de captação do cliente que você tem? Da onde vêm seus clientes, os seus pacientes hoje? Então, eu trabalho hoje com captação ativa nas mais diversas áreas. Sim. Né? Então, hoje a gente tem o tráfego pago, né, de diversas plataformas que a gente pode trabalhar. Inclusive, eu acho que temos que trabalhar todas as plataformas. Você já trabalhou LinkedIn, por exemplo, e Twitter? Não, ainda não. Nunca fez? Não, nunca fiz, porque o meu TikTok. público é outro. TikTok. Né? Sim. Né? TikTok então, pro Gama pode funcionar bem. exatamente, né? E para odontopediatria, mais ainda. Mais ainda. Então, eu falo que você falou aí há um tempinho atrás sobre a intencionalidade. Né? Então, a gente tem que começar com um planejamento estratégico, conhecer muito bem o nosso público, né? Tornar esse público, no meu caso, uma persona, que é a personificação desse público-alvo. Top. E, no caso de uma clínica multidisciplinar como a minha, são diversas personas. Então, não adianta fazer um trabalho único, exclusivo, em apenas uma plataforma, porque vai ter especialidade que o público vai estar em outra plataforma. Então, mais necessário ainda se faz estarmos presentes ali em todas elas, né? Ou, pelo menos, nas que sejam mais voltadas ali para o seu público. Como que você diferencia esse estrategicamente. cliente quando ele chega? Você tem scripts diferentes, por exemplo, quando o cliente vem do Google, quando o cliente vem do Instagram, do Facebook, quando vem de uma indicação. A sua atendente hoje tem um script diferente ou não? Sim, além do script, não só isso. Começa pela pesquisa da gente saber da onde está vindo esse cliente. Sim. Então, por exemplo, num primeiro atendimento ali, a recepcionista tem ali a sua mão, né, num sistema que antigamente a gente não tinha isso, era tudo no papel, muito mais difícil da gente monitorar. E aí, ali ela pergunta, né, da onde que o paciente nos conheceu. E aí ele fala se foi uma indicação, se foi de alguma plataforma, qual plataforma, né? Ao final do mês, a parte estratégica da empresa, né? No caso, eu ali como gestora, eu pego aquilo ali, aquele apanhado, e sei de onde estão vindo os meus pacientes, ou a maior parte deles, para que ali, sim, eu faça um estudo de quanto investir, em qual vou investir mais. Né? Por exemplo, um dentista, às vezes, precisa encher a agenda ali em alguma especialidade. Tem que ter todo um estudo hoje em dia para a gente saber, né, que a gente precisa ali estar buscando esse cliente. Qual o percentual Né? do Google, doutora? 80% hoje. É mesmo? É, Aí, então, isso também inclui, lógico, o orgânico, né? Porque você, Exato. como tem um nome forte, sim. odontologia no Gama, provavelmente você aparece organicamente, né? Sim, hoje nós somos o primeiro posicionamento do Gama aí, né? O Alan Legal. consegue falar mais do que eu, né? Que é ele que nos Para posiciona muitas aí, especialidades também, né? Mas a Sim. orgânica de vocês também funciona bem. Eu acho que e uma coisa que você tem que separar lá, eu acho que a gente está caminhando para ficar mais específico nesse monitoramento. Tanto é que a gente implementou agora 8 números de telefone numa clínica. Porque ela queria ter detalhe até por especialidade. Olha que loucura. Porque, para a experiência do centro cliente, clínico, né? Foi no vamos centro pensar clínico. agora, olha lá, o cliente foi lá no Google, foi lá em qualquer local e viu. Para onde eu vou direcionar essa pessoa? Se era um post, por exemplo, no Instagram, que falava sobre limpeza, né, profilaxia, né, que é o nome que Isso, chama, né, isso. profilaxia, que dói pra caramba, outro trem que dói é profilaxia. Já fez? Já. Ave Maria, o trem que dói. Aí tu leva ele para uma página que fala sobre geral. Qual que é a experiência que ele está tendo? Que você não é especialista naquilo que ele quis.
Imagina, você faz um post agora falando de profilaxia e leva para uma página geral que não fala sobre profilaxia. O que vai acontecer? Ele vai já começar a falar, mas eu queria ver sobre profilaxia. Por que fazer? Isso aí você está falando no Depoimentos. campo consciente, porque no campo Consciente. inconsciente é pior ainda, É pior porque ainda. o tempo de visualização é Não muito gera rápido. conexão. A Não pessoa gera. precisa E primeiro... a conexão imediata exato. É inconsciente trazida ainda. ali das redes sociais, né? A gente tem pouquíssimos segundos ali para... Exato. E eu estou falando de uma rede social que você ainda não tem uma pessoa querendo de verdade. Você gerou um desejo nela e ela foi com curiosidade. Então, olha a experiência que ela tem que ter numa página. Hoje eu não vejo ninguém fazendo uma página exclusiva para cada tipo de post que ele faz. Ele cai sempre na home. Já do lado de cá, que é a nossa especialidade, a gente poucas vai se empresas. especializar em redes sociais aqui uns dias, mas eu não tenho como não fazer uma página exclusiva para cada segmento de acordo com cada vídeo que eu postar nas redes sociais. Porque aí você gera conexão. E aí vem para a experiência do cliente, que é o quê? Eu tenho que achar que você é especialista naquilo. Quando a pessoa procura implante, eu tenho que cair numa página que tem implante, talvez lente. Mas quem quer implante, quer implante. Igual ali no nosso momento de encantamento, por exemplo. A pessoa foi buscar por um implante e ela não tem nenhum dos seus dentes. Ela quer ver pessoas sem os dentes O igualmente antes e depois, a ela. né? E o antes e depois. Por quê? antes e Porque aquilo depois. ali, isso gera um gatilho ali de similaridade. Se eu mostrar uma pessoa que perdeu 4 dentes, por exemplo, ela já vai olhar e já falar, não é igual ao meu Não caso. vai resolver o meu problema. Né? Então, assim, ela não vai se conectar com aquilo ali. Agora, se você vai mostrando pessoas parecidas, similares ao caso dela, aquilo ali vai gerando Depoimentos, né, doutora, de cada paciente com cada especialidade. Eu tenho dificuldade de recolher depoimentos de clientes. Por quê? Eu preciso de depoimentos de lente de contato. Aí você não consegue, porque a pessoa que fez a lente não quis fazer. É até a forma de pedir, muitas vezes. Eu acho que a gente tem que ter uma técnica de pedir. Eu sempre vou no cliente e falo, olha, não pede para ele fazer em casa. Você tem que fazer na hora que ele estiver feliz saindo da tua clínica. Senão você não vai ter esse depoimento. Sim, às vezes fazer perguntas ali sem demonstrar que tá sendo para um fim, uma conversa natural. Tem que fazer parte da jornada, O doutora. marketing, na verdade, ele faz parte. Além de parecer ser um especialista, a obrigação do marketing é facilitar a vida daquele lead, que a gente chama, que é o paciente. Ele tem que entrar na página, ele tem que achar o telefone de forma rápida. Ele não tem que ficar procurando onde está o WhatsApp, onde está o telefone. Tem gente que coloca o telefone só lá no final, no rodapé. E aí tive um insight aqui, viu, colegas dentistas? Marketing é custo fixo numa clínica. Muito Então, bem. Eu queria aproveitar só rapidamente aqui, vamos aqui para a tela só para Tem mostrar, gente doutora. que quer... a clínica começou a andar mal, vamos cortar o quê? Vamos cortar o marketing. Onde deveria ser Qual a lógica? o maior investimento Exato. ali naquele momento, né? Exato. Eu queria mostrar aqui, só para ilustrar mesmo, e a gente também, obviamente, vender um pouco do nosso peixe aqui, que é como a gente, por exemplo, eu tenho autorização para mostrar de um cliente aqui, do Centro Clínico Samambaia, por exemplo. Olha o nível que você pode Esse chegar a gente tem na autorização experiência. de mostrar? Tem, Não é só aqui da... tem. Ó, eu vou mostrar de hoje, por exemplo. Ali são os dados, eu não queria mostrar os dados ali de investimento, mas aqui, por exemplo, a gente vai separar hoje. É o cliente que eu falei que tem 8 números. Eu consigo separar de cada landing page que ele veio. E eles vão ter relatórios assim, quantas ligações de ortopedia ele teve, clínico geral, pneumologia. Antes, até uma semana atrás, a gente conseguia fazer isso só com WhatsApp. Hoje a gente consegue por telefone. Agora, vamos pensar no cliente sendo atendido. E depois no feedback que você, como gestora, vai ter da quantidade de fechamentos para poder falar, poxa, eu vou investir em tal local, vou investir menos em tal local. E na hora de pedir indicações, por exemplo. E poxa, sem dados, a gente não tem uma métrica, a gente não tem como medir, né, os Exatamente. dados da E a nossa gente, empresa. E a gente, como agência, não tem condição de otimizar uma campanha, não tem também o retorno da ponta. Quando a gente só tem dados técnicos, a gente vai estar limitado, né, ao tipo de otimização. Mas quando tem a pessoa que está lá dentro da clínica informando que deu certo ou não, aí o marketing ele vai funcionar muito melhor. E os profissionais gestores também terem ali os dados para uma futura Sim. tomada de decisão. É um exatamente. conjunto. É um conjunto ali. Eu penso muito no seguinte, assim, quando a gente olha para o marketing e pensa assim, na jornada desse cliente lá dentro, a gente pensa no seguinte, primeiro, onde eu vou investir meu dinheiro para que eu tenha mais clientes?
para que eu possa investir mais naquela área, contratar um profissional melhor, comprar mais uma cadeira para aquilo, comprar um equipamento que vai atender aquela necessidade. E é com dados que a gente vai tomar essas decisões. Não tem para onde correr, né? Então, eu vejo muitas empresas, por exemplo, comprando equipamentos que não vão usar. Teve um cliente que chegou uma vez aqui que a gente meio que tirou ele do fundo do poço, de verdade. Tem até um depoimento dele na nossa página. Quem quiser olhar lá, visitasqualificadas.com.br. Que ele fala que ele estava morto, a empresa dele. Era uma clínica odontológica, ele tinha comprado uma fresadora, R$200 mil. Prestes a fechar. Não tinha demanda para isso. Eu estou falando isso porque tem um depoimento dele lá. E ele falou, Alan, eu comprei porque eu achava que eu ia usar, porque não tinha dados, nem do mercado, nem muito menos da utilidade. E ele, sabe o que ele teve que fazer? Vendeu e investiu tudo em 24 horas. Por quê? Porque ele identificou no mercado que havia uma demanda por emergência. Eu acho que foi a gente que identificou, não foi? Não, existia essa demanda, mas né? para trabalhar o marketing dele, a gente trouxe essa solução. Você tem emergência lá? Não tem, né? Não. Só tem urgência, né? Urgência e emergência, mas não 24 horas. Não. Por que você não atende 24 horas hoje? Porque hoje a gente justamente nós fizemos o planejamento estratégico da clínica e hoje o nosso público lá não é um público para isso. Né? Então, assim, bem como as especialidades. Legal. Então, assim, nós voltamos à nossa clínica voltada tudo pelos dados que a gente tinha para direcionamento da empresa. Né? Então, por hora, né, não seria interessante a gente demandar ali energia e foco para se atender um público, que é o que eu falo. Se você tem a demanda, se tornou um problema positivo. Então, por exemplo, nós tínhamos 2 consultórios. Começou a encher, a gente não conseguia, abrimos mais um consultório. Né? Aí a demanda foi prosseguindo, fomos precisando de outros profissionais de outras áreas para complementar ali o nosso atendimento e se fazer da clínica ali uma clínica completa com todas as especialidades. E aí a gente foi, à medida que tínhamos a demanda, a gente foi executando ali a construção de novos consultórios, e hoje a gente tem uma clínica lá linda, justamente com tudo que é necessário ali para atender a nossa demanda hoje. Como foi a pandemia para a senhora? A pandemia, de início, né, eu acho que todos os profissionais da área da saúde se assustaram, né, mas, estrategicamente falando, em números, nós conseguimos crescer cerca de 25% na pandemia. Talvez de imediato, naquele primeiro momento da pandemia, do susto, não. Todo mundo se escondeu, né? Mas, por exemplo, a nossa especialidade como área da saúde, nós não poderíamos parar. Né? Então, assim, começou a aparecer pacientes com urgência de diversas especialidades da clínica, e aí o CRO já estava ali mais consciente que a gente precisava estar atuando. Começamos a atender urgências e emergências, mas estávamos atendendo. E aí, depois, com a liberação, a gente foi liberando aí para todos os atendimentos. Mas, num primeiro momento, assustador, mas depois a gente foi trabalhando estratégias em meio à pandemia para que a gente conseguisse atender e atender de forma segura. Então, a gente já direcionava o paciente para um horário específico, com as cadeiras ali da recepção separadas, toda a parte ali da esterilização, né, dos nossos consultórios, da limpeza. O custo aumentou, né? O custo aumentou, mas também a nossa precificação também precisou ser reajustada. Tudo se ajusta. Essa época, a caixa de luva ali, que é um insumo que não tem como, né, a gente trabalhar sem. Que, aliás, ela esgotou, saiu de né? 18 e foi parar em R$100 e poucos uma caixinha. Então, assim, como que você não fazia aquele repasse ao seu paciente? Né? Mas, no meu caso ali, nós continuamos atendendo de maneira esporádica nas marcações ali, de forma consciente, né? E com a segurança devida necessária ali, tanto para os profissionais, prestadores de serviço, como também, né, a segurança do nosso paciente ali, que é um dos nossos pilares ali, dos nossos valores ali mais vigentes ali na nossa clínica. Voltando um pouquinho para a jornada do paciente. Teve uma visita técnica, até a gestora da sua conta na época, que era a Elana. A gente foi lá conversar e aí, até então eu não conhecia esse seu lado ali de
dos processos para o seu paciente. E aí você contou uma história que eu achei incrível. Todos os pacientes que chegavam, antes de marcar, antes de ir, você gravava um vídeo perguntando, e aí você começou a contar. Conta um pouquinho aí pra gente como que foi isso, porque eu achei fantástico. Você ainda faz isso? Faço. Isso foi, sei lá, uns 4 hoje anos atrás. eu refiz esse vídeo, né? Fez um novo. Fiz um Ó, novo. que coincidência, hein? E agora de forma personalizada, né? Então, assim, para ir para aquela pessoa mesmo ali, aquela conexão. Ah, você faz um por um? Agora eu estou fazendo de um Antes por um. era um Tá. geral, Mas né? o que acontece? Eu precisei me organizar em termos operacionais do meu atendimento para que eu ficasse mais presente nessas estratégias aí de atendimento e encantamento. Faz um pra mim aí ao vivo aqui, então, Faço doutora. agora. Então vai, faz aí. Olá, vi que você agendou uma consulta de avaliação aqui conosco. Meu nome é Dr. Wélida e nessa consulta de avaliação nós vamos fazer uma avaliação completa do seu caso, bem como ali avaliar todos os seus problemas e necessidades da sua saúde bucal. E vamos fazer também um plano de tratamento e um planejamento personalizado para o seu caso. Vou estar aqui te aguardando na Clínica Odontogama. Até mais. Eu imagino que isso diminuiu muito a quantidade de pacientes que não comparecem. Porque tem essa dor, não tem? Do paciente que liga, eu quero agendar. Por que a pessoa não vai? Ela Você não já vai. mapeou? Por que ela não vai? Tem. Por quê? Imaginem só. Nós, né, muitos colegas dentistas estão preocupados com seus concorrentes. Mas o nosso concorrente não é o nosso colega dentista. Os nossos concorrentes é um show disso, uma unha, uns cílios, algo que naquele momento se torne mais importante, Prioridades, né? uma prioridade naquele momento do que a consulta odontológica. Né? Então, Olha assim, isso. a gente, hoje, né, no nosso mercado, a gente acaba brigando ali com um consumo de diversas outras áreas, não somente com a área da saúde. Então, assim, o paciente que vem qualificado pelo Google, ele está ali buscando, às vezes, o nosso serviço. Né? Então, está com uma dor de dente, aquilo se tornou uma prioridade naquele momento. A chance de não ir. Exato. Quantos baixa. não vão por medo, doutora? Você Também, acha? Tem também. algum percentual que não vai por Não, medo? medo, Marquei. Não vou naquele Desistiu. dente. Aí já começa a suar, né? Medo A está mão na fica- categoria das maiores objeções É mesmo? dos clientes. Então, medo, o financeiro, às vezes a distância, né? Nós que estamos em Brasília, são objeções clássicas, E né, esses da outros odontologia, concorrentes? além dos outros concorrentes. Então, assim, eu acho que quanto mais nós pudermos nos especializar em encantar o nosso Essa é a paciente, tá? Porque, assim, o marketing é muito importante, um pilar muito importante, vendas, outro pilar muito importante. Mas eu acho que quando, por exemplo, esses 2 pilares chocam com o atendimento, se a gente tiver um atendimento ruim, não adianta eu investir rios de dinheiro no tráfego. Jogou dinheiro fora. Tá? Verdade. Jogou dinheiro fora. Então, eu preciso, como gestora, dona de clínica, dona de consultório, parar um tempo e treinar o recebimento desse paciente. Tá? Porque não adianta também uma indicação que a gente sabe que o paciente já vai. Não Fechado quase, né? Não por amor a nós, mas por amor à pessoa que Que o indicou. indicou, né? Chegar ali, ligar para a nossa clínica ou entrar em contato com um direct ou por mensagem. E, às vezes, por exemplo, ter uma demora no atendimento, por exemplo, a recepcionista não estar preparada de como fazer aquele atendimento. Então, assim, a pessoa já liga lá e pergunta qual que é o preço, como que ela agora, vai contornar essa objeção. Então, assim, ela tem que estar preparada para aquilo ali. Né? Atende convênio, que é algo que vocês sempre trabalham com a gente também. Então, assim, como que se Convênio- quebra essa objeção? Ela tem que estar gentil, ela tem que estar simpática, ela tem que estar sorrindo. Eu falo com as minhas recepcionistas, atendentes, né, CRCs, que elas têm que estar sorrindo ao telefone. A outra pessoa, ela sente, Tem que sentir isso, ela né? tem que sentir essa energia. Então, não somente ser simpática, ela tem que ser ali exclusiva para aquele paciente naquele momento. E são detalhes que fazem total diferença no atendimento. Porque não é somente gravar um vídeo. Se a atendente ali, num primeiro momento, a tratou mal, não adianta quem indicou falou, eu fiz o meu tratamento com a doutora Wélida, eu adorei, vai lá, você vai estar em boas mãos, pronto, tive a indicação.
mas no meu telefone ali, a minha recepcionista tratou esse paciente mal, ele não vai chegar nem para conhecer a doutora Wélida. Doutora, qual que é a sua taxa de conversão em agendamento hoje? Você saberia falar assim, de pronto emprego? Geralmente a gente trabalha, né, na clínica com 100, 50, 40. Explica aí. 100%, 50, 40. Então, por exemplo, chegou ali uma base de leads, né? A gente tenta ali fazer ali uma taxa, né, de agendamento ali de 50%, para que se compareçam ali 40%. Entendi. Né? Então, a gente trabalha hoje com o funil, né, de atendimento, de vendas, no marketing, tudo eu falo que a gente tenta fazer ali um funil. Sim. Né? Porque fica mais didático para cada área fazer esse acompanhamento. E aí tem técnicas para aumentar essa conversão. Tem Você técnicas. um e-book, não é isso? Esse e-book é Tem. para esse pré-venda ou é para todo o processo dessa Olha, a jornada? gente quer comissão, hein, das vendas dos e-books. Tô brincando. Então, o e-book ele começou, né, despretensiosamente, por ser uma aficionada com o tema atendimento. Eu sou tão aficionada que eu vou em qualquer lugar, gente, eu estou percebendo o atendimento. E eu já peguei profissionais que hoje trabalham comigo de padaria, de clínica de estética, porque às vezes me trataram tão bem, né? Olha, Não que legal. faltando a ética, né? Mas eu elogio e aquilo ali já me gerou, às vezes, uma procura posterior de falar, não está precisando. Opa, lembrei de você, seu atendimento foi tão bom que me marcou. Né? Que hoje, todo local que eu vou, eu estou prestando ali atenção no atendimento. E aí, despretensiosamente, eu falei, gente, eu vou fazer um material para me facilitar no treinamento dos meus funcionários e eu quero que seja muito bem específico. Eu criei mais ou menos um processo ali totalmente definido de cada ponto de relacionamento. E aí eu fui pensando em jornada e eu falei, não, mas essa jornada ela não vai começar com o paciente na minha clínica para ele percorrer ali a jornada. Essa jornada começa muito antes, ainda mais hoje com o tráfego pago, leads, né? Começa-se muito antes. A própria indicação, né? Isso. E aí, na verdade, essa jornada, né, do paciente ali, eu falo que é como se fosse uma engrenagem. Então, se cai uma pedrinha no meio dessa engrenagem, a máquina clínica para. Então, assim, nós precisamos estar atentos aos detalhes de cada ponto de relacionamento. Então, se começou antes a jornada, o paciente ele vai entrar ali, né? Foi por indicação, foi um lead, viu no site, viu nas páginas das nossas redes sociais. Ele entrou em contato. Como ele vai entrar em contato? Telefone, mensagem, como que tem que ser essa mensagem, como tem que ser o script, como que a atendente tem que atender esse paciente, esse outro, porque tem perfis de pacientes. Né? Então, a gente também tem que estudar qual é o perfil dos nossos pacientes. Então, gestão de pessoas, gente, não inclui somente os nossos funcionários, mas inclui também os nossos pacientes. Cada paciente tem um perfil diferente. Tem aquele paciente mais brincalhão, tem aquele paciente mais centrado, mais sério. O cara que está com a esposa e a atendente é bonita, para ela também, né? Exatamente. Tem que tomar um cuidado também, né? Nessa hora, né? Cuidado com o nome do paciente, né? O cuidado para evitar, às vezes, apelidos, né? Vai escrever uma mensagem, como que essa funcionária está fazendo essa escrita? É cheia de emoji, tem alguma gíria, está chamando o paciente pelo nome, abrevia demais. Nossa, dá agonia de abreviação. Então, tem que saber que nós estamos ali, né, na gestão de pessoas, não somente para os profissionais, mas também para os pacientes, como conduzir ali, né, cada ponto de relacionamento na ligação, na mensagem, né? Saiu daquele momento ali, pronto. Como que está a nossa taxa de conversão? Né? Então, ela atendeu bem, porque ali eu consigo medir como está o meu atendimento, no atendimento ali do cliente, via mensagem ou via telefone. Como uma pessoa faz para pegar esse e-book agora? Como que ela tem acesso a isso? Ela entra onde? Então, a gente está com o link, agora o e-book está sendo atualizado, né? Então, assim, a gente passa, né, por atualizações e fica contínuo lá nas minhas redes sociais. É de graça? É gratuito? Não, é vendido, né? E agora, um desconto para os nossos ouvintes aqui, quanto que vai ser? Não tem desconto, não. Tem não. Sabe por quê? Quantos anos a pessoa vai ganhar quando lê esse e-book?
Então, O na que verdade... seria, se você tivesse no comecinho ali para montar o Odontogama, se você tivesse um e-book como esse? Nossa, já me facilitaria muito, porque eu não sabia nem o que era a jornada do paciente. Quanto custa, então, o e-book? Quanto custa o e-book, doutora? Não, vamos fazer a versão atualizada e aí a gente traz para vai fazer. vocês. Então Mas tá bom. por Então é em hora... primeira mão pra gente aqui, né? Que a Isso. gente vai postar. A gente vai deixar aqui embaixo o arroba lá do meu Instagram Legal. e em breve aí vai estar lá na nossa landing page. Eu queria aproveitar o tema, porque eu acho que é pertinente aí. Eu tive num cliente hoje, né? E eles mexem com bateria. E a gente foi ouvir alguns áudios de alguns atendentes, né? É E o maravilhoso dono isso, ouviu. né? Gente, vocês não têm noção. Depende para quem, né? Você não tem noção. Vamos lá, vou simular aqui, né? A pessoa liga, querendo bateria, eles têm várias unidades em Brasília toda, e esse rapaz que estava atendendo, ele estava na Ceilândia. Só que quem estava ligando querendo bateria, estava na Asa Norte. Aí caiu E lá não, aí a pessoa atendeu normal. Ela Mas é precisava um falar call que center é um ou call era um center, atendimento só call da center, Ceilândia? Só que fica na Ceilândia. Mas atendia todas as Toda unidades. Brasília. Aí a gente falou, por que não vendeu esse? Aí fomos ouvir o áudio. Uhum. Aí o cara, quando perguntou, mas vocês estão aonde? Aí ela falou, não, eu tô na Ceilândia. Ele falou, não, é muito longe daqui, vai eu prefiro um demorar, lugar né? mais perto. Tipo assim, na hora que o dono ouviu isso, ele já anotou, aí só que o cara era, o menino que estava atendendo era irmão do sócio, que estava do lado também. Meu, aí virou uma confusão ali. Não, a postura dele, aí não sei o quê. Então, assim, ouvir, aí eu quero trazer assim uma experiência que eu vivi isso aí hoje, ouvir o atendimento é muito importante. Muito, muito, né? E você muito, que não muito. tem uma ferramenta que grava, tem que buscar. Existem PABX virtuais. A Inset tem, mas a gente está bem incipiente ainda. O próprio cliente ou paciente oculto, né? Exatamente. Que você- Eu acho assim, você que é gestor, você tem que entrar em contato com esse cliente. Eu falo pro meu cliente, você está incomodado com a conversão? Eles estão convertendo lá 30%. Só que ele fala, é emergência. Emergência, a conversão tem que ser 50%. Aí eu falei, você que é gestor, você tem que pegar ali um dia inteiro, e pega ali e liga pro seu. Não deixa para ligar depois de uma semana, que o cara nem vai lembrar que ligou para o Odontogama. Agora, o Hélio tem que chegar aqui e falar assim, deixa eu ligar para 10 pacientes de ontem. Ou eu sou a Hélida aqui, gestora do centro, né, do Odontogama, e eu estou fazendo um pós-venda aqui com você, querendo saber a qualidade do nosso atendimento. Eu faço questão de que você me fale se foi bem atendida. Você chegou a agendar com a gente? Ah, não. Por que não agendou? Porque saber que agendou é bom. Agora, saber por que não agendou é onde muda a sua empresa, é o que eu falo. faz mudar. Não adianta a gente ter a ferramenta ali que a gente pode estar colocando o que aconteceu, atualizando isso, né? Eu falo que é o follow-up, né, que a gente faz com os nossos clientes, e a gente não colocar ali uma pessoa preparada para aquilo. E não somente a pessoa preparada para aquilo, um treinador preparado para aquilo. Porque eu sei o quão árduo, gente, eu sou dentista de mocho, né? Além mocho disso, é bom, né? Quem não sabe o que é mocho, é aquele aquela negocinho que cadeirinha. senta, tá? Isso. Eu ia Então, perguntar, porque eu não sabia. no operacional ali, né? Então, assim, eu atendo pacientes ainda. E nessa mesma jornada ali de atendimento como dentista, eu também sou gestora, eu também cuido do marketing, eu também tenho que ficar atenta ali às vendas, né? Então, são vários pilares E é mentora, né? E é mentora. E sou mentora ainda. Quantas mentorias você faz para quantas pessoas hoje? Não, então, agora eu dei uma parada, porque nós vamos estar trazendo aí os nossos produtos digitais agora, mas eu fazia mentoria de forma individual. As pessoas vêm de outro estado para cá e ficam, Já faz um vinham. estágio ali na sua empresa, né? Foram muitos anos assim, né? Principalmente antes da pandemia. Na pandemia, esse formato mudou porque todo mundo se voltou Aprendeu, ao né? digital, teve que aprender às Usar o Meet, pressas, né? A se comunicar e a estudar mesmo, né? A buscar via digital. E na época da pandemia ali, a gente teve que ter uma transformação. Mas antes disso, né, meados ali de 2016, 2017, eu recebia muitas pessoas na minha clínica de outros estados que, às vezes, amigos, né, falavam, e aí ficava ali comigo, às vezes Trabalhava uma semana. ou só ficava ali olhando? Não, Botava para trabalhar? Para aprender. Ah, para aprender. Né? Então, assim, via como que eram os processos, mas, assim, foi mudando muita coisa, e só para seguir o raciocínio da questão do treinamento, é porque, sim, gente, a gente cansa, a gente lida com pessoas de todas as crenças, de formas de lidar com outras pessoas diferentes da nossa, né? valores, diferentes. princípios. Então, a gente tem que estar treinando sempre,
né? E a gente tem que estar atualizando sempre esses profissionais que estão ali ao nosso lado. E o né? bom é que esse formato de mentoria online ou gravada, né, consegue atender um número muito maior de pessoas. Escalável, né? Escalar. Pessoal, a gente está indo para os finalmente aqui, né? Eu queria deixar mais uma pergunta sobre como avaliar, né? A gente Passou falou rápido. sobre NPS, né? NPS é uma ferramenta que faz essa avaliação. Ela é um estudo feito que tem umas Super carinhas. importante. E tem umas carinhas. Não é aquela coisa assim, detalhado. Quando você faz um NPS, vocês vão ver que tem lá 90%, até não sei quantos por cento de carinha bonitinha assim, sorrindo. É onde você está bem. Se abaixou disso, você tem que ir atrás É o reclame desse aqui, cliente. né? É um reclame Só aqui. sentar no reclame aqui. Só, que seja o sabe, modelo. lembra aquela caixinha de sugestão, de reclamação? Era aquilo. E eu falo que hoje nem precisa, né? É excelente a ferramenta de NPS, porque a gente consegue ali trabalhar, né, os pontos que a gente precisa estar melhorando. Eles estão nos dando a oportunidade de melhorar para outras pessoas. Ninguém melhor, né? Mas eu do falo que hoje não tem NPS melhor do que as redes sociais. Também. Pronto. Eles vão lá e O às Google vezes Meu comentam, Negócio, né? Aquelas né? estrelinhas do Sim, Google, né? Sim, que Porque a pessoa tem- satisfeita, ela faz questão, às vezes, ali de te avaliar. E a insatisfeita ainda Também. mais. Não, É. e isso é bacana, porque geralmente, para você conseguir uma avaliação positiva, você tem que conversar um pouco, ou então a pessoa tem que estar muito feliz. Agora, a negativa, basta você ter pisado no Pisa dedinho no dela. dedinho. Não, e Exatamente. na Que ela área vai da lá e saúde, vai- eles falam que uma pessoa satisfeita te leva 5 pacientes. E uma pessoa insatisfeita te tira 15 Ave pacientes. Maria. Bom, eu Tá queria, vendo a importância da jornada do paciente lá dentro, né? eu queria que você deixasse um recado para quem está ouvindo, né? Não sei quantas pessoas vão ver, você vai publicar nas suas redes sociais Já também. passou esse tempo Claro. todo? Já. 1 hora já, Keidson? Como tá aí? 56. Tá vendo? Gente. Então, assim, Foi eu queria que você rápido. deixasse um recado, falasse o que você quisesse falar aí para a galera. Eu espero que esse podcast chegue a 1 milhão de seguidores, né? A gente está com 2.000 e pouco. Tá perto. Então, né, a gente está contando com a expertise de muitos profissionais. Você que não viu, né, os anteriores, vai lá ver. Tem a minha história da Hanna, tem da Rita, tem do Dr. Lucas, tem da Nayara. E é um por semana. Toda terça-feira a gente grava, né, e posta na quarta ou no máximo na quinta. Tomara que a gente faça um dia uma live, né? Sempre live, que eu acho que a gente tá só pegando o eixo aqui, né? Mas já tá indo bem, a gente tá errando pouco. Eu tô falando menos besteira, né? E tem mais um ponto que, se você precisa fazer um podcast, nós também temos esse serviço. Então, a gente tem, além da estrutura, tem toda a parte teórica do que precisa ser feito. Então, a gente tem pessoas aqui para auxiliar do começo ao fim. Então, se você precisa montar um aí, gravar para você gerar conteúdo para o seu negócio, basta procurar a gente também. Chega aí. Vai da consultoria, produção e a postagem, né? Consultoria, produção e postagem. E os Pronto. cortes, né, Kedson? Também Sim. faz tudo, né? Então fica o convite, a Hanna lembrou bem. Mas vamos lá, doutora, dê seus agradecimentos, pode falar para Uma sua dica equipe, é manda um bacana recado para também. todo mundo. Bom, primeiro gostaria, né, de agradecer o convite de vocês, parceiros, que estão comigo há quantos anos? Eita, tem que Já olhar tem aqui, uns alguns 4 A anos. gente é ruim de data, a gente não sabe nem Isso. a data do nosso casamento. E hoje, Eu sou uma- mas eu Mas Mas agradeço. eu olho aqui até o final e falo, pode continuar. Mas eu agradeço o convite, né? E dedicar, né, esse podcast aqui, essa conversa aqui descontraída aos nossos pacientes lá da Clínica Odontogama, aos parceiros, né? Afinal, é por eles, né, que a gente faz toda essa busca pela excelência. São os nossos verdadeiros motivos diários, né, pela busca aí da excelência, da qualidade, para estar fornecendo ali o melhor da odontologia a eles. E é linda, linda a clínica dela. Obrigada. Instagramável totalmente, né? Intencional. É linda. Intencional, foi é. intencional, ela falou. Foi, claro. E uma dica aí pra galera. E para os profissionais dentistas, né? Afinal, eu me divido ali entre profissional da área da saúde e pacientes e aos colegas dentistas também. Eu falo que invistam, né, na jornada do seu paciente dentro da sua clínica, em cada ponto de relacionamento, em cada ponto dos processos ali estarem muito bem definidos. A gente precisa hoje ser muito mais que dentista, né? Gestores, cuidar do marketing, vendas, para que a clínica ali tenha uma funcionalidade ali integral. Né? Então, fica essa minha dica aí Show. para vocês. E é isso. Boa noite. Ó, encante seu cliente, né? Eu acho que é encantar, né, o cliente. Eu queria que a Hanna hoje se despedisse do nosso público e
Vamos encerrar. Agradecer mais uma vez, você que está assistindo, você que vai curtir, compartilhar, comentar. No último podcast, eu até comentei que é bacana se você viu algum momento aqui que te tocou e viu que pode ajudar até outras pessoas, comenta, coloca até o tempo, né, Alan? Ó, em tal minuto você falou sobre tal coisa. Teve um amigo meu que postou lá, não fala sobre isso. A gente está melhorando, fez um né? dossiê, né? Fez um dossiê. Não fala sobre isso, no minuto Isso tal você ficou não bom, fala. né? Mas faz parte. Dizem que só bate a meta quem comenta, né? Pronto. Só bate a meta quem comenta, exatamente. Vamos seguir isso aí, botar no jargão nosso. Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Até a Obrigado, próxima. doutora. Até Tchau, mais. tchau. Faltou uma coisa, posso voltar? Pode. O Instagram da doutora, como é que o pessoal vai Sim. encontrar? Já pausou aí? Teve um- Fechou não, né? Não fechou não, a gente continua. Então continua. Fala no Instagram. Bom, então, só deixar aqui embaixo, né, meu Instagram, doutora.welida, né, DRA.welida, me acha lá nas redes sociais. Esse aí pra é gente para os bater um dois papo. públicos. Tanto Não, pro... esse é o para dentistas, tá? Da clínica, né, é Odontogama Oficial, @Odontogama Oficial. Show. A melhor clínica do Gama. Aê, valeu. Obrigado.